Voltamos com o programa Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. A minha convidada de hoje é a vereadora do PSDB, Lucimar Ponciano. Bom, vereadora, a gente vai agora mostrar aí duas fotos sobre também um trabalho da senhora lá no Parque dos Sinos, que é sobre a falta dos correios lá. Como é que começou isso e em que pé está essa situação hoje? Então, hoje, a questão dos Correios, a gente tem uma portaria, porque a gente fala, faz reunião com a Defensoria e mobiliza várias coisas. Aí eu fui na questão da legislação. E na legislação, eu pedi informação para o Correio, eles me encaminharam uma portaria. E como é setor público, e a gente sabe muitas vezes falta de servidor, então eu tive que fazer todo o dossiê do Parque dos Sinos, de Terras da Conceição, encaminhei lá em Bauru, porque a diretoria regional que cuida das nossas cidades do Vale é em Bauru que fica. Então eu fiz todo um dossiê, conferência que tem emplacamento, os nomes da rua estão corretos, o CEP estão correto, o número de população que reside naquela localidade está tudo dentro da portaria. Fiz o dossiê e fui lá e protocolei junto com o gerente do Correio de São Paulo. E ele falou para mim, olha, só falta ir lá fiscalizar tudo isso que está aqui. Se tiver, em 15 dias eu encaminho, o Correio vai funcionar um dia por semana, pelo menos. Inclusive, eu levei, quando eu fui lá apresentar o Parque dos Sinos, eu levei a discrepância dos moradores, tem que atravessar a cidade inteira para ir lá no São João buscar sua correspondência, sendo que tem uma agência aqui na Siqueira Campos. E daí ele falou assim, nossa, então nós devemos corrigir esse erro o mais rápido possível. E daí o fiscal do Correio veio, visitou o Parque dos Sinos, confirmou as informações lá, e daí eu recebi um e-mail do gerente falando que a partir do dia 19 de março de 2019, o Correio ia funcionar no Parque dos Sinos, só que não seria um dia, seriam 2 dias. Porque ele viu a organização do bairro, ele viu todo o potencial do bairro, então começou realmente dia 19 de março de 2019, no Parque dos Sinos. No Terras da Conceição, ali a gente está vendo, olha, ali nesse dia é a terceira visita aos moradores para atualizar o número da sua casa, conforme a ligação da água. Ainda resta umas 10 casas para consertar. E olha, estamos cobrando isso constantemente. Eu cheguei a fazer 4 visitas no Terra da Conceição, no relatório que o próprio Correio encaminhou para a gente, para fazer aquela correção. Então, eu já retomei, solicitei que o fiscal do Correio volte novamente a visitar o Terra da Conceição para ver se vem o serviço do Correio. E também daí nesse meio o vereador Juarez Araújo falou, Lucimar, vamos também organizar no Jardim Lebron, porque lá também não tem Correio. Então o mesmo processo também, junto com o vereador Juarez Araújo, que mora lá no Paraíso, nós estamos também solicitando a prestação de serviço do Correio no Jardim Lebron. A gente espera que tenha uma resposta em breve do Correio, que vai iniciar a visita e o trabalho dos Correios nessas 2 regiões. A senhora fez um pedido de informação aqui na Câmara, que era para perguntar se haveria mais um conselho tutelar aqui na cidade em 2020. Por que a senhora resolveu fazer esse pedido de informação? É por conta do número da população na cidade? Como é que fica isso? Então, porque a gente vê que em Jacareí a questão de violência contra a criança, evasão escolar, a drogadição, é muito inerente hoje à infância e juventude da nossa cidade. E nós temos um único conselho, um colegiado com 5 conselheiros, e a cidade, o Estatuto da Criança e Adolescente, preconiza que a cidade, a cada 100 mil habitantes, um colegiado. E nós já passamos de 200 mil habitantes. A gente vê que hoje nós temos 2 CREAs, nós temos o Centro de Referência de Assistência Social em todas as regiões, a gente tem várias escolas, então a gente precisa ter 2 conselhos na cidade de Jacareí. Primeiro, para organizar melhor essa pesquisa e melhorar esse índice de infração, mesmo tendo no nosso município como referência um fluxo da violência contra a criança e adolescente, que participa do Ministério Público, todo o Executivo, todas as secretarias,
a Delegacia da Mulher, a Delegacia de Ensino, com o próprio Conselho Tutelar, CMDCA, a gente vê que precisa ter um segundo conselho. Então, eu perguntei a partir de 2020, porque esse ano, 2019, é ano de eleição, né? Então, eu questionei o Conselho da Criança e Adolescente, porque é um conselho municipal deliberativo e ainda não chegou até as minhas mãos a resposta do conselho, né? Porque efetivar, administrar e financiar o segundo colegiado, isso cabe ao executivo. Mas a solicitação da criação do novo conselho, eu entendo que caiba ao Conselho Municipal de Direito das Crianças e Adolescentes. Por isso que eu questionei esse conselho, porque ele é deliberativo. Tem um outro também, um documento que a senhora assinou, pedindo para as ligações 153, que sejam nos bairros limítrofes ali de Jacareí e São José, caírem na Guarda Civil de Jacareí. Por que a senhora quis tomar essa medida? Então, porque assim, a gente vê que o nosso gabinete, o gabinete dos vereadores, é uma demanda de porta aberta. Então, vários moradores do Santa Paula e também alguns moradores do Rio Comprido reclamou disso. Quando eles ligam no 153, quem atende é São José dos Campos, porque ali está muito próximo. Então, eu acho que é uma questão de melhorar o sistema de telecomunicação dessas mídias telefônicas, para que, quando você liga 153, entendeu que Santa Paula é limite de Jacareí, o Rio Comprido, aqui virado para Geraldo Scavone, é limite de Jacareí, então tem que ser atendido em Jacareí. Eu queria mostrar já a próxima foto, que também fala sobre a região do Jardim Emília, se eu não me engano. Eu queria que a senhora falasse também sobre a situação desse bairro, que tem muitas demandas ali, aí uma reunião dos moradores. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Então, essa apresentação aí, nós estamos vendo aí, é a liderança do Jardim Emília, desde 1980, seu Gumercindo, seu Jesuíta. A Gina Célia é a mais nova líder comunitária, o seu Sidney da região do Flórida e Vila Machado, por conta que nós fomos pegos de surpresa pela ação judicial da promotora doutora Elaine Tarborda, e também o doutor Bruno Miragaia também assinou junto uma ação no fórum questionando o projeto de desenvolvimento da nossa região, que era o quê? Fazer uma nova avenida, que era o quê? Também fazer quadras esportivas. E a gente ficou surpresa, porque, como acabou de mostrar, o projeto da drenagem, e por conta da inundação, o nosso bairro foi sempre desvalorizado. Então, quando a gente viu esse projeto vindo do Executivo, nós entendemos que o nosso bairro será valorizado pela drenagem e agora com essa outra avenida. Como eu falei, o projeto de fazer a terceira ponte, duplificar Humberto Castelo Branco, vai aumentar o fluxo de automóveis, de caminhão na nossa região. E a gente só tem de acesso uma única via, que é Humberto Castelo Branco movimentada. Ali o pessoal faz caminhada, sofre para atravessar a pista. E a gente precisa de uma outra saída, seria essa nova via proposta pela Prefeitura de Jacareí. Mas houve essa ação, então a gente fez uma mobilização. E a gente provocou tanto o Ministério Público e também a Defensoria a fazer, então, uma audiência pública discutir. Porque se você olhar a região lá do Flórida, eu resido lá há 50 anos, meio século, né? Então, a gente vê que o que nós temos lá, desenvolvimento de construção na nossa região, nós temos a ponte Nossa Senhora do Rosário, 1966. Depois nós vamos lá para a Escola Benedita Freire, 1984. O Senai, 1990. Depois veio a creche. Que mais equipamento público nós temos lá? Recentemente foi criado um núcleo de atendimento às famílias na questão de saúde. Não abrange toda a região ainda. Então, ali a gente vê uma necessidade urgente também de uma UBS. E agora a gente vê barrando um projeto que vai desenvolver, valorizar a nossa região, então a gente não entendeu nada. Nós entendemos, sim, que a preocupação
da promotora doutora Elaine na questão da preservação do meio ambiente, mas o projeto ele traz essa preocupação, ele traz a demarcação da preservação do meio ambiente, além do que a nossa região lá, ela está preservando a várzea. A várzea, desde 1970, os moradores antigos, né, que o primeiro bairro antigo ali era o Vila Machado. Então, os moradores do Flora, que foi chegando, Vila Machado, o pessoal, ele trabalhava como se fosse na agricultura mesmo, né, porque a gente ali era plantação de arroz e de batata. Eu lembro que minha mãe trabalhava lá com meu pai e as batatas que eram cortadas a gente trazia para casa. E ali a maioria dos moradores trabalhava ali. Depois que constituiu em cima dessa várzea, dessas valas de plantação de arroz e batata, o loteamento Jardim Emília. E depois do Jardim Emília, atrás do Senai, essas várzeas ficou abandonada. Hoje são criadores de pernilongo, de mosquito. O pessoal joga entulho lá e a gente fica vendo. As criançadas brincam na rua. Esse foi o questionamento dessas lideranças que apareceu no vídeo. As criançadas brincam na rua. Automóvel. Ali quando sai o Senai, as avenidas ficam todas tomadas de alta velocidade. E não tem... então a gente fica vendo, não tem uma área de lazer. Não tem onde as criançadas brincar, não tem onde a população, tem ali muita gente fazendo caminhada no meio das avenidas. Então é coisa que vem, é projeto que vem dar um avanço e desenvolver a nossa região. E a gente não entende, porque simplesmente dizer não para a comunidade, dizer não para a população, né? E a gente fica vendo, tá bom, a preocupação é com o meio ambiente, ok. Daí você pega lá a Escola Benedita Freire de Macedo. Em toda a sua volta tem área verde. Lá tem área que pertence ao INCRA, tem área verde que é de particular, tem área pública. Daí você vem do lado de cá, nós temos o Rio Paraíba do Sul, e na sua orla tem lá o espaço verde, tem uma cortina verde ali no Terra da Conceição, a margem do Rio do Tanquinho, onde não vai pegar essa avenida, até lá as empresas tem plantação, tem área verde. Então a gente não vai ficar desfavorecido das áreas verdes, né? Então acho que, eu não sei, eu acho que foi um equívoco muito grande e nós, enquanto cidadão, nós temos que questionar sim. E, aliás, esses problemas jurídicos aí que vêm se arrastando, até uma fileira de demandas jurídicas que estão aí impedindo a prefeitura de fazer uma série de coisas, né? Que a senhora falou que não entendeu esse documento do jurídico, e é mais um documento que, segundo aí a prefeitura, está atrapalhando o avanço de Jacareí, né? Porque eu acho que assim, eu acho que a política ela tem que ser feita no campo da discussão. O que acontece hoje em Jacareí? A disputa de poder, porque o Ministério Público ele tem a sua autoridade, o Judiciário tem a sua autoridade, o Legislativo tem a sua autoridade, o Executivo, a Defensoria Pública, mas quando eles deixam de se conversar, é quem sofre a população. É que nem, por exemplo, lá a questão da limpeza dos córregos. A gente fica atrelado na licença que tem que vir da CETESB. A população sofre, porque o mato cresce, infestação de animais peçonhentos, e a comunidade tem que ficar esperando, né? Eu acho que nem agora, esses projetos que foram tirados do plano diretor de 2003, a gente fez uma análise, estamos acompanhando a discussão com a comunidade do plano diretor. Eu fui em 6 reuniões. Então, a gente vê que são projetos que precisam desenvolver. Jacareí é uma cidade com 336 anos e ela é cortada pelas melhores e quase todas as rodovias do Brasil. A Dutra não tem conexão com a Carvalho Pinto, não tem conexão com a Estrada Velha, não tem conexão com aquela que vai para São Silvestre. Sim. Então, se tivesse essa conexão, o quanto facilitaria? A gente pega a região oeste, queria que vinha inteira para a região de São João Batista, pela região de São João, né? Então a gente vê o quanto nós precisamos fazer essa ligação. Então não é capricho de prefeito, é uma necessidade da cidade de Jacareí se desenvolver. E é a única cidade do Vale do Paraíba que tem espaço para atrair grandes empresas e novas empresas. Não tem. Você vai olhar São José, Caçapava, Taubaté, não tem área próxima à rodovia Presidente Dutra, a rodovia Carvalho Pinto, e Jacareí tem, Dom Pedro I, olha quantas áreas da Dom Pedro I, e agora a gente vai ficar
limitando isso por falta de entendimento, de discussão com o Ministério Público, discussão com a Defensoria Pública. É muito triste isso, né? Porque a cidade só vai poder investir mais em moradia, arrumar a regularização fundiária. Temos 23 localidades de regularização fundiárias para resolver. Olha a demanda de moradia, olha a demanda. A gente só vai resolver isso quando a gente puder desenvolver a nossa cidade. E eu acho que a prefeitura, o prefeito Isaías José de Santana, está levando isso com muita seriedade e responsabilidade. Nós estamos acompanhando isso. Que nem eu falei, eu vivo aqui há meio século. A promotora pública está aqui há pouco tempo. A Defensoria Pública aqui em Jacareí tem 11 anos. Né? Eu acho que ela nem deu conta ainda de todo o território da cidade, de todas as áreas da cidade. Então, por isso que eu volto a falar. Nós temos que respeitar todas as autoridades, mas elas têm que se convergerem para que veja e queira o desenvolvimento da cidade de Jacareí. Isso não está acontecendo. E está sobrando para quem? Para a população. Então, acho que não dá para a gente ficar vendo isso e ficar assim, meio ocioso, meio inquieto. Nós temos que usar o nosso poder legislativo também e estar promovendo esse diálogo, essa interlocução, né, entre essas autoridades, que todas elas são muito importantes, todas elas têm a sua missão para servir a sociedade jacariense e a sociedade como um todo. Vamos mostrar então mais uma foto do trabalho da vereadora, que foi uma reunião sobre a igualdade, né, essa entrega do registro de imóvel. A gente falou do 1º de maio, né? Isso. 1º de maio, a senhora até falou um pouquinho aí sobre a regularização fundiária. O 1º de maio era um dos bairros que esperava quase 30 anos por essa documentação. Pode passar a próxima foto? Isso, essa foi uma reunião sobre igualdade racial. Eu queria que a senhora comentasse. A gente vê muitos jovens reunidos e se não me engano, é o mestre de capoeira ali, o Marco Sampaio, que também estava ali, né? Isso mesmo. São duas coisas que eu acho que a gente está me envolvendo enquanto frente. Regularização fundiária é muito importante. Como eu falei, há 23 bairros precisando de regularização fundiária. Uns documentação e toda a infraestrutura. E ali chegou a vez, então, do bairro 1º de Maio, que receberam o registro de imóveis. Essa propriedade é minha. Porque há em Jacareí muitos loteamentos que foram feitos de forma desordenada. Então, a Prolar tem que regularizar isso. E ali você vê o brilho nos olhos das pessoas, porque o 1º de Maio completou agora no dia 1º 29 anos de existência. E o povo comprou o terreno, paga imposto, mas não tinha o registro de imóvel. Agora não. Agora eles vão ter o registro de imóveis. Só que como é regularização fundiária, eles trabalham no prisma de interesse social. Ou seja, a renda familiar não pode ultrapassar R$ 1.500. E essa regularização gratuita é para quem tem um único imóvel no Brasil e na cidade. E muitas vezes o pessoal não entende essa burocracia. E a outra questão que nós estamos discutindo muito, não só eu puxando enquanto vereadora, mas também enquanto Câmara Municipal, também está a doutora Márcia e o Paulinho dos Condutores, a discussão da promoção de igualdade racial. Nós fomos provocados por vários grupos a constituir o Conselho de Promoção de Igualdade Racial. E nós já fizemos desde 2017, a gente tem feito vários encontros, fomos representar a cidade na conferência regional, na conferência estadual. E agora nós estamos continuando a discussão aqui. Então, nós estamos discutindo a questão de promoção de igualdade racial, a liberdade religiosa, a questão da política para a juventude. Tanto que a gente viu os jovens ali, que são do coletivo dos Palmares, eles se reúnem semanalmente para discutir uma política na qual eu tenho participado, política para a juventude. E também a discussão da violência doméstica, né? Mesmo agora implantando a família segura, a gente tem muito a construir junto enquanto sociedade. A sociedade tem que ser mais ouvida. Então, a gente quer fazer esse conselho de promoção de igualdade racial, mas não como mais um conselho de conflito, mas um conselho, como eu falei, de promoção, né? Fortalecer esses grupos para que busquem a subvenção hoje que existe do Estado, que existe do próprio governo federal. E Jacareí tem que se fortalecer e buscar essa ajuda, que é verba pública, que vem do governo federal, que é quem fica com a maior fatia dos impostos que o cidadão recolhe e paga. A maior fatia vai para o governo federal. Então, tem que voltar para o município. Então, quando o município organiza as políticas públicas,
em projetos, ele consegue chegar à frente e trazer para o município essa verba federal. Tá certo, vereadora. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Mais uma vez, eu que agradeço todo o trabalho da TV Câmara aqui de Jacareí, a TV Pública da cidade, por dar essa oportunidade da gente colocar e apresentar os nossos projetos, as nossas ações, e nós estamos aqui à disposição. O nosso gabinete está aberto para receber o cidadão. Aqui é a Casa do Povo, né? E também a discussão em coletivo. Enquanto assistente social de formação, gestora pública de formação, eu vou estar sempre buscando fazer projetos e trabalhar de forma coletiva, porque é isso que engrandece a sociedade, quando a gente pensa de forma homogênea e não de forma isolada ou de interesse particular. Mais uma vez, meu muito obrigada. Estamos aqui à disposição, no Gabinete 8 da Câmara Municipal. Tá certo. Obrigado pela sua entrevista. O Espaço Parlamentar fica por aqui. Você continua acompanhando a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.